Raízes históricas do machismo no Brasil. E como a influência das culturas indígenas, a colonização portuguesa e a escravidão sucedem na formação de valores machistas no Brasil. O machismo é um fenômeno social complexo e enraizado na história do Brasil. Para compreender suas raízes, é necessário analisar a influência das culturas indígenas, colonização portuguesa e escravidão na formação de normas e valores machistas. Antes da chegada dos colonizadores, as sociedades indígenas possuíam suas próprias dinâmicas de gênero. Muitas delas eram matrilineares e valorizavam a participação das mulheres na tomada de decisões. No entanto, com a colonização portuguesa, houve uma imposição de valores patriarcais que subjugaram as mulheres indígenas, relegando-as a papéis secundários na sociedade. A escravidão trouxe outra camada de opressão de gênero ao Brasil. As mulheres escravizadas eram submetidas a abusos físicos e sexuais, sendo tratadas como objetos de prazer pelos senhores de engenho. Essa objetificação das mulheres negras perpetuou estereótipos racistas e sexistas que ainda persistem. Além disso, a mentalidade colonialista dos portugueses estabeleceu a ideia de que o homem branco era superior, tanto em termos raciais quanto de gênero. Esse pensamento se refletiu nas leis e nas relações sociais, onde as mulheres eram vistas como propriedade dos homens e sua principal função era servir aos interesses masculinos. Essas influências históricas moldaram as normas e valores machistas presentes na sociedade brasileira atual. A desigualdade de gênero, a violência doméstica, a objetificação das mulheres e a falta de representatividade feminina em posições de poder são apenas alguns exemplos das consequências desse sistema opressor. No entanto, é importante ressaltar que, apesar dessas raízes históricas, o machismo não é uma característica intrínseca à cultura brasileira. Muitos movimentos e lutas têm surgido para desconstruir essas normas e promover a igualdade de gênero. A conscientização, a educação e o empoderamento das mulheres são passos essenciais para romper com esse legado machista e construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Certamente, vamos explorar um pouco mais as raízes históricas do machismo no Brasil. A presença das culturas indígenas no território brasileiro antes da chegada dos colonizadores europeus já trazia consigo relações de gênero específicas. Embora essas culturas fossem diversas e não homogêneas, muitas delas possuíam estruturas sociais em que as mulheres desempenhavam papéis importantes na comunidade. No entanto, com a colonização portuguesa, houve uma imposição de valores patriarcais europeus, que relegaram as mulheres a um papel subordinado na sociedade. Além disso, a instituição da escravidão no Brasil trouxe consigo uma dinâmica de poder desigual entre homens brancos e negros. As mulheres escravizadas sofriam uma dupla opressão, tanto por sua condição de gênero quanto por sua condição racial. Elas eram vistas como propriedade dos senhores e frequentemente eram alvo de violência e abuso. Esses dois elementos históricos, a imposição dos valores patriarcais europeus e a exploração das mulheres escravizadas, contribuíram para a formação de normas e valores machistas arraigados na sociedade brasileira. O machismo se manifesta em diversas esferas, como nas relações familiares, no mercado de trabalho, na política e na cultura em geral. É importante reconhecer essas raízes históricas do machismo para que possamos trabalhar em direção a uma sociedade mais igualitária, combatendo os estereótipos de gênero e promovendo a valorização e o respeito às mulheres em todas as esferas da vida.